gostaríamos somente de relembrar aqui. Recebemos já algumas perguntas com antecedência que serão respondidas no final. Esperamos que dê tempo para todas, e se não der, depois nós tentaremos mandar no privado. Manteremos também vocês informados na biografia que está sendo usada para o estudo de hoje. Então, vou compartilhar aqui a tela de estudo que a Jussara vai estar usando. Pode compartilhar já, Jussara? Pode, obrigada, Andréa. Bora lá. A palavra é tua. Obrigada. Então, antes de mais nada, nós gostaríamos de dar boa noite a todos, agradecer a todos que estão organizando esse trabalho e dizer da alegria que é podermos estar aqui hoje também para aprofundar ainda mais no estudo, no entendimento dessa obra que nos traz tantos esclarecimentos. Quando eu estava refletindo a respeito deste capítulo, e também lembrando, né, do nosso estudo passado, onde o Marcelo colocou toda aquela situação que estava acontecendo no hospital, nós estávamos aqui refletindo, pensando no seguinte: como esses espíritos são realmente magnânimos e presentes em nossas vidas. Agora que a nossa humanidade está passando por tanta dificuldade, aonde são tantos os lares, são tantos os hospitais lotados, visitados pela doença, amigos, familiares, conhecidos. Muitas vezes nós nos esquecemos da presença desses irmãos que vêm de maneira altruísta nos ajudar, nos auxiliar. Contestamos e perguntamos aonde estaria Deus, mas nessa obra, ainda que não de forma direta, porque eles são muito discretos e não estão buscando realmente nenhum tipo de aplauso, de reconhecimento, mas nós vemos como eles se fazem presentes nessas situações de dor. Então, no capítulo passado, foi muito falado a respeito da questão do hospital, da situação que se encontrava no hospital, terminando, inclusive, com o desencarne do irmão e do genitor daquela jovem auxiliar de enfermagem. Então, podemos passar o próximo, por favor. Então, o capítulo começa mostrando o ambiente do hospital, né? Onde eles se encontram lá, então dando esse auxílio, como nós estávamos falando, para seguir com o socorro de emergência. Mas à medida que essa equipe, a equipe onde nós temos Manuel Filomeno de Miranda, seguindo, os responsáveis pela instituição acabam pedindo, assim, o auxílio desses irmãos ainda na condução de situações de grande emergência que estão ocorrendo devido a um intercâmbio que acontece entre os dois mundos que geram muito desequilíbrio, situações de obsessões e, obviamente, sob a direção de Spinelli, eles tinham toda a orientação de como proceder. O interessante aqui é que Manuel Filomeno de Miranda, ele fala a respeito de toda o que ele chama, né, de fauna desencarnada, de todos os espíritos que ali se encontravam, e numa coisa que pode, inclusive, nos chocar, porque ele diz que eles estavam ali disputando os recém-chegados, ou seja, aqueles que estavam acabando de desencarnar estavam sujeitos, eventualmente, a sofrer a pressão, a imposição desses irmãos já desencarnados que ali ficavam ao redor do hospital para agravar ainda mais essa situação. Então, por isso que os companheiros que estavam responsáveis pelo hospital pedem a eles ainda uma ajuda extra. Quando nós falamos isso, quando nós falamos a respeito, então, como Manuel Filomeno de Miranda diz, dessa fauna de recém-desencarnados que ali se encontram, nós podemos fazer referência ao livro Missionários da Luz, que está agora no próximo slide, capítulo 11,
aonde André Luiz é levado junto ao mentor Alexandre para fazer o resgate de um irmão suicida, de uma entidade suicida. E nessa situação, André Luiz explica o seguinte, que quando eles chegaram nesse ambiente, que era um ambiente de um matadouro, ele se sentiu assim uma pressão muito grande, se sentiu diante desse local que se procedia à matança dos bovinos, né, vendo aquele número de desencarnados em lastimáveis condição, como ele fala, né, e até segundo que ele descreve, uma das cenas que até então tinham o mais chocado. Por quê? Porque esses desencarnados ali se encontravam justamente para, vamos dizer assim, né, se beneficiar, utilizar o fluido vital, né, as forças que ainda existiam no plasma sanguíneo daqueles animais. Então, nós vemos que nessa situação, então, o André Luiz aqui, ele fica, ao mesmo tempo que ele fica muito impressionado com toda aquela cena, ele fica muito condoído com essa situação também, porque ele, inclusive, vê a situação do próprio irmão suicida que está sendo utilizado por essas entidades. Então, é por isso que, de uma certa forma, quando nós estamos falando da necessidade de nós nos prepararmos, da necessidade de nós encontrarmos o equilíbrio, acaba sendo tão importante para que, quando chegar o momento do nosso retorno, nós estejamos realmente com o nosso pensamento voltado a Deus, à oração, para nos protegermos dessa maneira. E aí procede Manuel Filomeno de Miranda, então no próximo slide ele fala que eles foram estavam acompanhando o caso dessa jovem auxiliar de enfermagem, que, como vocês se lembram, Marcelo colocou a semana passada também, que ela estava até pensando em cometer suicídio. E à noite houve a reunião, primeiro no centro espírita, né? Obviamente, eles explicam que essa reunião, ela era uma reunião que foi fechada, no máximo uns 20 residentes da comunidade, que já trabalhavam com devotamento, então não estava sendo presencial, por causa justamente da quarentena, observando as recomendações da quarentena, usaram aquele preparo, fizeram aquele preparo, justamente também utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Felicidade Não É Deste Mundo. E só esse item já valeria uma parte da nossa parte, porque é muito importante nós, de tempos em tempos, relermos esta mensagem, não imaginando que nós não podemos estar ou nos sentirmos felizes neste momento atual em que nos encontramos, nesta presente encarnação. Nós podemos, se nós procurarmos a felicidade no lugar certo. A felicidade não é deste mundo, significando que nós não vamos encontrar a felicidade nas coisas do mundo. Então, nós temos que realmente refletir a respeito disso. E segundo nos conta Manuel Filomeno de Miranda, esse foi um momento extremamente emocionante para todos eles, envolvendo a todos eles. E ele faz uma parte aqui, fazendo um comentário que vale a pena também nós destacarmos, que é justamente a questão da nossa imortalidade, do intercâmbio que existe entre os dois planos. Mas uma outra coisa que Manuel Filomeno de Miranda destaca aqui é que, na hora que eles estavam fazendo esses estudos, eles estavam fazendo transmissão, né? Eles estavam fazendo a transmissão também desses estudos para permitir, então, que um número maior de pessoas interessadas que não podiam estar presentes no local pudesse acompanhar. Eu achei muito interessante, porque nós vemos assim, né? Hoje ainda existem pessoas que podem questionar a validade dos nossos estudos via internet, né? Como nós estamos
estamos fazendo agora. E é o próprio Manuel Filomeno de Miranda que fala aqui, né, dos benefícios que é justamente nós podermos oferecer esses estudos para pessoas que não tinham acesso. E hoje, se a maioria de nós não temos acesso, nós temos que lembrar que antes haviam muitas pessoas que ainda não tinham acesso também à casa espírita. Então, é muito importante nós nos lembrarmos disso e continuarmos nesse esforço de chegarmos cada vez mais em outros lares, né, que não têm esse acesso. Com isso, eles terminam a reunião, vão todos se recolher, e aí chega o momento em que eles vão se reunir para a reunião mediúnica. Então, se puder pôr o outro slide, por favor. A reunião mediúnica é muito interessante, né? Obviamente, neste caso, vocês já. Deixa eu ver, espera um pouquinho se. No anterior, acho, Andréa, acho que pulou um. Tá, muito obrigada. Neste caso, nós vemos aqui que os espíritos ainda mantêm a prática da reunião mediúnica durante o período do nosso sono. E nos diz aqui, né, que essa reunião mediúnica dirigida pelo irmão Spinelli, com as presenças de Cláudio Gracindo, Malvina, Amália e outros, inclusive Manuel Filomeno de Miranda, que aí com outros necessitados foram colocados numa primeira fileira, né? Essa ilustração que nós trouxemos é uma ilustração de uma reunião mediúnica com encarnados e desencarnados, né? Que nós não tínhamos uma ilustração só com os desencarnados, mas para a gente ter uma noção de como é. Então, era 1h da madrugada quando eles seguiram para essa reunião mediúnica, onde Marta já preparava todo um ambiente, já disponibilizava assim, o seu tempo para que as pessoas que fossem chegar, né, os espíritos que fossem chegar, encontrasse tudo organizado, o que já faz assim a gente pensar, né, o cuidado, a dedicação, o amor que esses espíritos têm no preparo para que a gente realmente, quando chegue, seja na casa espírita aqui no plano material, seja nessa situação como agora estamos falando no plano espiritual, para que todos possam encontrar tudo da melhor forma possível para a reunião poder ter prosseguimento. A reunião, um dos pontos dessa reunião era justamente trazer aquela jovem auxiliar de enfermagem que estava sofrendo o assédio de um obsessor que queria levá-la ao desencarne através do suicídio, que ela pudesse ser atendida através do atendimento a essa entidade. Então, tanto ela foi trazida durante o sono, no desdobramento espiritual, quanto também a entidade. E aí, então, nesse capítulo ocorre o que nós chamamos de primeira manifestação, né? A médium Malvina já começa a entrar em transe. Pela forma com que ela entra em transe, já se pode saber das dificuldades do próprio espírito comunicante, né? O obsessor que imediatamente sente-se assim surpreso, porque ele vê que ele está utilizando um outro corpo, ele não entende exatamente o que está acontecendo. O irmão Spinelli é que começa a explicar para ele que agora ele está se comunicando através de um corpo que não lhe pertence, e começa a estabelecer assim o diálogo, aonde ele busca dirigir, né, a entidade assim para um esclarecimento, podendo, de uma certa forma, então, lograr a desconexão entre a entidade e a jovem. O diálogo ocorre, podemos passar para o próximo, né? E ele se mostra, assim, extremamente firme, dizendo que ele não vai se separar daquela jovem a quem ele está conectado já de há muito tempo.
e que ele quer seguir conectada a ela. Ele tem uma ligação com ela, diz aqui, já desde a época da Revolução, que ocorreu na França. Eles se encontravam na cidade de Nice, aonde naquela época essa jovem tinha o nome de Annette, e ele já levou essa jovem à degradação moral, à degradação orgânica. E o espírito benfeitor diz para ele que agora ele não vai conseguir lograr isso, porque agora ela se encontra já protegida, justamente, tendo renascido já, conectada a um trabalho com Jesus, e está sob a proteção da Senhora de Nazaré. É muito interessante quando nós olhamos isso, né, pensando na nossa própria experiência, né, de como muitas vezes nós encontramos dificuldades nos relacionamentos, não necessariamente pelas coisas que nós estamos praticando hoje, mas por coisas que foram praticadas no passado. E que nós, obviamente, com a memória espiritual que trazemos, ainda que não possamos ter na consciência os fatos claramente que poderiam explicar, às vezes, as simpatias, as antipatias, as dificuldades, as perseguições, que elas se encontram na memória do tempo. É isso justamente que, como espíritas, né, e hoje com esse entendimento, nós temos que sempre ter em mente a necessidade de nós tentarmos superar essas nossas imperfeições, essas nossas dificuldades, né, e cada vez mais nos desvencilhar daquilo que já ficou para trás e seguirmos adiante para nos refazermos, como seria o caso, seguramente, dessa entidade, justamente com a jovem que naquela época se chamava Anete, né? Então o espírito vai explicando que ele está comunicando através da mediunidade, e que agora já é um momento dele de ele se desligar, e convida ele, inclusive, agora, e leva-o a um transe, a uma sonolência, a um estado de torpor, aonde ele vai ser levado ao repouso, né? A jovem estava lá, estava assistindo tudo aquilo, obviamente ela estava acompanhando, mas não com muita clareza tudo que estava sendo acontecido. Ela também foi assistida para que os vínculos que uniam, vamos dizer assim, fluidicamente a entidade e essa jovem pudessem ser desfeitos, desvinculados, e ela seguir em paz, da mesma forma que a entidade pudesse trabalhar pela sua recuperação. Nos explica Manuel Filomeno de Miranda que esse é um processo muito comum nesses atendimentos de obsessão, porque o espírito, ele ainda está sujeito àquelas vibrações deletérias, ainda vai estar com muita confusão em relação a tudo aquilo que recebeu, e com isso exige então essa necessidade de um pequeno repouso, né? E de um tempo para que tudo aquilo seja absorvido e o espírito possa, então, seguir num processo de renovação. A segunda manifestação que nós encontramos no próximo slide, vemos ainda a mesma médium, né, Malvina, entrando em transe, dessa vez a situação ainda é mais difícil, mais grave, porque a entidade que se comunica é uma entidade que apresenta, assim, a face lupina, apesar de ainda manter, de uma certa forma, a forma humana, e fazer com que ela tivesse muita dificuldade, essa entidade, para até se manifestar. Vem, assim como esses espíritos, quando chegam na reunião mediúnica, com muita raiva, com muito ódio, com muito desejo de vingança. E o que é interessante nesse caso é que, normalmente, essas entidades, quando se manifestam, elas vêm acompanhadas pelos seus companheiros.
né? Então, aqui nos fala Manuel Filomeno de Miranda que vários espíritos que estavam perturbados sintonizavam com esse comunicante e como se fosse telementalizados por ele, né? E é justamente nesse momento que é importante nós fazermos uma reflexão. Muitas vezes, nós, quando estamos participando de um trabalho mediúnico, né, aquele trabalho que nós fazemos semana após semana, e algumas pessoas não entendem o objetivo, não entendem a importância desse trabalho. Muitas vezes falam, mas hoje nós só falamos de repente com 2 ou 3 entidades, que diferença isso faz, né? Não faz, não, né, ao longo do tempo não é tão expressivo assim. Porque nós nos esquecemos que essas entidades, quando se manifestam, elas normalmente nunca vêm sozinhas. Elas vêm com espíritos que sintonizam com elas, ou com espíritos que estão na mesma faixa de vibração que elas se encontram. E nós poderíamos até, de uma certa forma, dizer que praticamente não existe um trabalho de diálogo dentro de uma sessão mediúnica que seja individual. Porque nem que nós vamos dizer, olha, não tinha nenhum outro espírito, era só aquele, como nós compreendemos, este também é um momento de catarse para o grupo mediúnico. Então, muitas vezes, uma manifestação que o espírito comunicante traz de alguma problemática, ela está ligada à problemática também de algum dos integrantes daquela reunião, e que dessa forma, inclusive, vão poder realizar nesse processo de catarse uma autocura, porque existe em nós inconscientemente a sensação de culpa, a sensação de remorso em determinadas situações que fizemos no passado, e que agora, no momento em atender uma entidade que eventualmente nada tem a ver conosco, tem a ver com uma carga que nós trazemos e que pode ser assim liberada. Então, não só nós não estamos atendendo normalmente apenas uma entidade, mas como vemos nesse caso, muitos que acompanhavam esses espíritos, mas às vezes, inclusive, até os integrantes da própria reunião mediúnica. Agora, Manuel Filomeno de Miranda começa a falar um pouquinho a respeito de Malvina. Nós podemos ir para o próximo slide, e nos contando um pouco, né, nós falamos um pouco em outros capítulos, né, como é difícil para essa médium realizar esse trabalho. Uma médium que é um espírito gentil, abnegado, missionário, que vem procurando trabalhar de uma forma para diminuir justamente toda essa influência da espiritualidade inferior, mas que por causa disso ela cria muitos inimigos, ela acaba sendo alvo de intriga, de calúnia, de difamação, tudo tentando, de uma certa forma, minar as suas forças para que ela não persista no trabalho e siga. Então, se nós vermos, por exemplo, analisarmos o trabalho do próprio médium, nós já vamos ver que dificuldade é para o médium, às vezes, ter que lidar com, né, espíritos dessa natureza, como esse, que inclusive já apresenta até formas animalizadas, e não só isso, ainda ser o alvo de intrigas, de maledicência, do cerco da espiritualidade, para que ela não consiga lograr o seu trabalho. E é interessante, muito importante, quando Manuel Filomeno de Miranda nos relata que todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos de Via Crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para esse ministério. Então, isso, de uma certa forma, tem que servir também para nós, para as nossas experiências, compreendermos que no momento onde a Terra ainda se encontra em desequilíbrio, que aqueles que procuram servir o bem, e eu falo servir o bem porque não é dizer que nós já somos bons, porque isso não somos, mas já estamos querendo servir ao bem.
não tem como nós não sermos alvos dessas dificuldades, inclusive que são fomentadas por essas entidades trevosas para que não logremos realizar o trabalho. E assim, Manuel Filomeno de Miranda fala, discorre um pouco, nós não vamos ter tempo de falar muito detalhadamente sobre isso, né? Mas ele fala a respeito daqueles que são chamados, mas que aí acabam se levando. Pode pôr no próximo slide, por favor, Andréia, obrigada. Aqueles que se deslumbram pelo exibicionismo, pelo modismo, que acabam sendo, assim, se dobrando à ilusão da exaltação da personalidade, e se esquecem muitas vezes que o serviço é para o sofredor. Então são médiuns, inclusive, que só procuram tentar entrar em contato com o quê? Com entidades mais elevadas, mas nós sabemos que se existe uma fórmula de nós garantirmos a presença de entidades elevadas entre nós, essa forma será quando nós estivermos servindo aqueles que são mais necessitados, e não quando quisermos servir apenas aos nossos interesses, né? E, obviamente, justamente pela dificuldade dessa entidade, o benfeitor começou a estabelecer um diálogo, né? Podemos passar o próximo slide, e esse visitante, né, no caso, ele se coloca como assim, né, um chefe de equipe, trazendo que trouxe os seus acompanhantes, e ele explica justamente que eles estão declarando guerra total contra Jesus e o judaísmo, e dessa forma eles querem destruir todos aqueles que se entregaram e apoiam o que, segundo eles, seriam falsos valores do cristianismo e do judaísmo, para eliminar, então, a presença de Deus e de Jesus. E agora eles declararam justamente essa guerra para todos os que estão realizando esse trabalho. No próximo slide, então, o espírito Antúlio começa a conversar com ele, dizendo, inclusive, que a atitude dele tem sido uma atitude de covarde, porque ele tem feito muitas perseguições à pobre médium Alvina, aonde esse espírito responde que ele a considera um inimigo, por causa justamente na sua mediunidade, ela vem procurando atrapalhar todos esses planos. Mas Antúlio lhe diz que ela está sob a providência dos guias espirituais, que inclusive estarão prolongando a sua existência, mesmo com as dores, para que ela possa seguir nesse caminho. Neste momento, quando o inimigo estava assim, justamente muito furioso, ele cria então uma sintonia maior para que aqueles espíritos, aquele ambiente, né, que ele traz carregado assim de ambientes mais trevosos, adentrassem no ambiente que eles se encontravam e pudessem com isso causar muito problema, inclusive para os encarnados que estavam lá, que podia ser vibrações muito prejudiciais. Com isso, no próximo slide, obviamente nós sabemos que a presença da luz, a presença dos benfeitores espirituais estava ali. Manuel Filomeno de Miranda descreve que cones transparentes, luzes, assim meio azulada, começaram a envolver todo o ambiente num manto protetor, inclusive com a entrada de alguns espíritos que são os sufistas, né? É interessante porque os sufistas, eles representam um trabalho também dentro do próprio trabalho que encontramos ali na área de Maomé, né? E eles eram o que seria chamado de um misticismo do Islã, uma filosofia de autoconhecimento, e olha só o que eles têm assim para eles como algo para se seguir: estar no mundo, mas não ser dele, livre da ambição, da cobiça, do orgulho intelectual, da cega obediência ao costume,
e do respeitoso temor às pessoas de posição mais elevada. Então, eles tinham, esses espíritos vieram justamente para ser um pouco mais familiar para aqueles que se encontravam naquele momento. Mas também aparece uma entidade extremamente luminosa que chama o sofredor, vamos dizer assim pelo nome, né, Ibin, e dizendo que Jesus se compadecia dele e que agora era o momento de segui-lo. Quando a entidade trevosa vê aquele espírito e sente o amor irradiar desse espírito, um amor que só o coração materno, né, que sente um amor materno pode realmente doar, ele se atira aos seus braços e é assim recolhido, e são recolhidas todas as entidades. Para nós chegarmos já no fim da nossa apresentação, vamos passar agora tem mais dois slides, aonde acontece ainda uma terceira manifestação. Então, essa reunião mediúnica contou, no momento, com 3 manifestações. A médium Amália, que entrou em transe, aonde foi recolhida uma entidade de 58 anos, que tinha recém-desencarnado pelo Covid, mas era uma entidade que não estava, um espírito que não estava ainda preparado, consciente, e estava recebendo aquele auxílio justamente a pedido daquele que tinha sido seu filho na matéria, para auxiliá-lo, até porque essa entidade estava ainda muito apegada ao lar e causando alguns sérios danos à própria viúva. Manuel Filomeno de Miranda, então, termina dizendo que mais 2 comunicações tiveram lugar, e aí depois a reunião foi encerrada, e todos aqueles que eram os encarnados foram levados de volta, né, aos seus leitos, vamos dizer assim, e a tarefa estava concluída. Nossa, esse é um capítulo realmente extraordinário, que merece ainda mais estudos aprofundados. Tenho certeza agora que os nossos amigos que vão continuar fazendo os comentários vão poder ainda expandir mais tudo isso que nós aprendemos. E, mais uma vez, então, elevarmos aqui o nosso agradecimento a esse espírito Manuel Filomeno de Miranda, ao querido médium Divaldo Pereira Franco, por nos trazer essa preciosidade, onde nós precisamos ainda ir buscar as pérolas que ela contém, para retirarmos os grandes ensinamentos que, sem dúvida alguma, nos farão marchar cada vez mais para o nosso próprio esclarecimento. Muito obrigada, Jussara, pela sua apresentação tão bem feita, tão clara e rica de ensinamentos. Muito obrigada. Nós vamos passar agora para o nosso querido Vitor, que vai abrir o espaço nos próximos 30 minutos de comentários, primeiro com ele, depois com a nossa querida Gi e logo depois com a Marcela. Então, Vitor, a palavra é sua. Boa noite, amigos, companheiros de estudo, nosso abraço carinhoso e fraternal. Estão me ouvindo bem? Estão, né? Sim. Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade, se bem que a Jussara, no estudo maravilhoso que ela fez, no resumo, ela quase que não deixou... Vitor, só abaixa um pouquinho a tela do seu computador para a gente ver o teu rosto todo. Isso aí, obrigada, melhorou. Certo? Deixa eu fazer isso. Muito bem. Então, a Jussara, com seu estudo maravilhoso, ela abordou de uma forma espetacular, quase não deixando espaço para a gente fazer os comentários, de tão preciso e amplo foi a fala dela, né? Mas a gente vai pensar alguma coisa, principalmente naquele tópico em que ela falou a respeito dos espíritos que estavam aguardando a desencarnação dos companheiros, para efeito de se utilizarem dos fluidos vitais que eles dispunham ainda, porque a problemática deles assim o exigia, de vampirismo, é uma forma de vampirismo, né? Ela falou a respeito lá daquele esquema do matadouro e tal, e a gente vai relembrar também
no livro Obreiros da Vida Eterna, no caso da desencarnação do Dimas. Não sei se vocês vão recordar, em que o Dimas, que era um médium, né? Então ele vai narrar nesse capítulo a desencarnação dele, e na hora da inumação do corpo, o que ocorre? Os espíritos que estavam nas proximidades começaram a se aproximar na hora de fazer a inumação do corpo. Então, eles iam se aproximar, mas quando observaram aquele conjunto de espíritos benfeitores junto com o enterro, eles falaram assim: não, esse não é dos nossos, ele é protegido. Ou seja, aí o André Luiz vai receber a explicação que, na maioria das vezes, quando as entidades que estão em processo desencarnatório, se elas não tiverem uma espécie de proteção em função da sua vivência, em função do seu melhoramento moral, elas são sujeitas, né, durante essa fase da sua desencarnação, de serem vampirizadas, porque as entidades necessitam desse plasma sanguíneo, como a Jussara bem disse naquela parte que ela falou sobre o cemitério, né? Isso a gente pode fazer também uma extensão, não nesse sentido assim tão trágico, mas do dia a dia nosso. A gente também, muitas vezes, é submetido a esse tipo de atividade de entidades mais ligadas, por exemplo, à sexualidade, aos desregramentos afetivos também, à glutonaria, a questão dos próprios vícios ditos sociais, em que essa permissividade vai propiciar que entidades que vibrem na mesma faixa iniciem um processo e que isso vai, ao longo do tempo, formando, entre aspas, uma sólida amizade de necessidades entre encarnados e desencarnados. Então, a precaução que se pede é justamente aproveitar a nossa vivência carnal e não fazer esse tipo de conexão, e sim utilizar os mecanismos protetores da nossa reforma moral, que ela é, ao longo do tempo, a nossa faixa mais sensível e protetora do nosso processo desencarnatório, porque teremos em torno de nós entidades amigas, tal qual Dimas, seremos considerados protegidos e amparados. Esse é o primeiro aspecto que eu queria abordar. O outro, que ela também colocou, diz respeito, na página 129, diz respeito também ao tipo de mediunidade socorrista. Porque a mediunidade socorrista, ela difere um pouco daquela criatura que acha que a mediunidade ela tem um caráter de glamour, ela tem um caráter assim de ser aquela pessoa que serve de intermediário entre os benfeitores espirituais, de nomes pomposos, e os mortais comuns, né? Mas isso é um imaginário da pessoa que ainda não entendeu a noção do que significa mediunidade como ponte que permite a transição entre dois mundos. E a mediunidade socorrista é o cerne de todo tipo de mediunidade. Porque se o nosso planeta é de provas e expiações, ainda, mesmo que seja um pouquinho de regeneração, mas significa que os benfeitores necessitam de nosso auxílio para socorrer aqueles que estão transviados na forma de pensar, aqueles que estão ansiosos, aturdidos, em todas as faixas da nossa existência. A gente vai encontrar criaturas desse tipo. Numa reunião mediúnica, propriamente dita, se o candidato à mediunidade não tiver como base do seu conteúdo de querer trabalhar nesse aspecto, essa pessoa vai ter dificuldades,
porque não basta a vontade de querer ser médium. Tem mais coisa aí, porque a pessoa fala assim, eu queria ser um Divaldo, eu queria ter, assim, igual o Chico, igual Ivone Pereira, porque qualquer coisinha, Joana vai ajudar, qualquer coisinha, o Emmanuel vai ter uma palavra de conforto, ou então o Charles, né, que acompanhava Ivone Pereira, etc, etc. Achando que o médium que está nessa condição, ele está isento de qualquer influenciação externa. Aí que a pessoa tem que entender que não é bem assim. Ao contrário, né? Eu me recordo um dia conversando com José Raul Teixeira, e a gente estava comentando isso dos passos que os médiums iniciantes têm que fazer, do estudo, mas também da pontualidade, da assiduidade, do conhecimento, da potencialidade que ele dispõe. Então, eu estava conversando com o Raul, e o Raul estava falando de uma série de palestras que ele estava fazendo na Europa, né? Então, ele um dia falou assim, Vitor, pois é, quando acaba a palestra, o pessoal, é aquela confraternização, assim, aí cada um vai para a sua casa, e eu vou para um quarto de hotel. Então, ele falou aquilo no sentido seguinte, que muitas vezes ele queria estar também numa casa, numa situação assim, e que ele desejaria até, numa hipótese, né, de ter um lar, mas o foco dele era a mediunidade. Então, os grandes médiums têm uma característica interessante da renúncia, da abnegação, da disciplina, da vontade férrea, porque acima de tudo está a tarefa. E não só a tarefa de escrever livros, mas a tarefa socorrista, que é aquela que é feita nos intervalos das palestras, nos atendimentos fraternos, num telefonema, numa visita, que é onde aquele médium ele vai poder colaborar levantando o ânimo. É o que está acontecendo pelas lives, até hoje, que nós estamos aproveitando esses instantes, que tem tantas criaturas desalentadas, mas temerosas, em pânico, com tendências depressivas, é que a mediunidade socorrista é agora. Nós estamos funcionando como uma segunda faixa de médiums socorristas, porque nós estamos bebendo da fonte de Manuel Filomeno, que por Divaldo transferiu-os para nós, e nós agora estamos transferindo para outras pessoas que não têm ainda, ou não teve, condição de estudar, de ter conforto com essas páginas. Então, a mediunidade socorrista pode ser feita por um celular, pode ser feita por um e-mail. Então, é nesse sentido que a gente tem que captar o que significa o estudo que a gente está fazendo. E essa difusão que ela está alcançando, eu estou vendo aqui 300 e poucos participantes, e se pensar assim, representativamente falando, Estados Unidos, Alemanha, em outro lugar, etc. E isso é uma coisa assim generosa que os benfeitores fazem conosco, nos convidando para trabalhos iguais a esse. Então, a mediunidade socorrista é a essência da mediunidade. Porque fora de uma reunião mediúnica, e a Jussara estava falando aí a respeito de reunião mediúnica, muitas vezes o que você fala para um espírito num diálogo serve para outros que estão ouvindo. Como também, quando um espírito fala para nós a vida dele, o que ele passou, por que ele está assim, serve de instrução para nós também encarnados. Então, é uma via de mão dupla, né? E o bonito disso tudo é que depois de muito tempo, passado muito, muito tempo, surge um espírito na parte final da reunião e pede a palavra e vem agradecer. Quero agradecer por eu ter
sido recebido nessa casa há muito tempo atrás. Aqui encontrei apoio, acolhimento, carinho e, principalmente, esclarecimento. Então, venho dizer a vocês que eu estou partindo para um novo processo reencarnatório e não poderia fazê-lo sem antes agradecer a este grupo. Então, é assim que funciona a mediunidade socorrista. Ela não é um fato isolado. Ela se imiscui numa tarefa maior. Não existe só o médium, existe o passista, o dirigente, o esclarecedor e o próprio médium. Então, é esse sentido que eu queria dar na fala que a Jussara tão brilhantemente nos proporcionou. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Vamos passar a palavra agora para a nossa querida Gi. Boa noite, novamente. Eu vou abordar um aspecto que me chamou muito a atenção nesse capítulo, que é em relação à ideação suicida da enfermeira, e que tem uma frase assim na página 126. Ela renasceu sob a proteção da Senhora de Nazaré, que dela cuida. E aí eu fiquei lembrando a respeito do livro Memórias de um Suicida. Voltei aqui um pouquinho nos parágrafos que o mentor diz que na última reencarnação ela foi atirada ao abismo moral e orgânico, então sugerindo que ela tivesse se encaminhado para um suicídio, e falar um pouquinho a respeito, então, da legião dos servos de Maria, porque até senão fica parecendo que é um privilégio dela ter a proteção da Maria de Nazaré. Se nós formos pegar lá no livro Memórias de um Suicida, vamos ver que existem, então, os trabalhadores da Legião dos Servos de Maria, o Hospital Maria de Nazaré, que estão ali coordenando a colônia correcional, que é para onde os suicidas vão depois que saem do Vale dos Suicidas. E nesse livro, na página 75 da minha edição, o benfeitor diz assim para aqueles que estão chegando na colônia: sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. E não sei se todos conhecem, mas tem uma mensagem psicografada por Chico Xavier, como um poema de Maria Dolores, que está no livro Momentos de Ouro. É lindíssima. Eu vou tentar lê-la, porque ela é realmente muito tocante, e vou tentar correr aqui com o tempo, porque eu acredito que todos vão gostar. Então, está lá, psicografado, que depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas.
venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas respondeu, abradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando o amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. E aí, então, a partir daí, ela assume o compromisso de fundar essa colônia da Legião dos Servos de Maria e atender todos aqueles que desvairam pelo suicídio, como mãe abnegada da humanidade até hoje. Então, essas seriam as minhas contribuições. Obrigada, Gi. Nós vamos passar agora a palavra para o Marcelo, que vai trazer o último pedacinho do resumo do dia e depois nós vamos partir para as perguntas que foram enviadas para nós. Muito obrigado a todos a oportunidade, o resumo muito bem feito, elaborado pela Jussara, com os slides, do Vitor, e essa poesia belíssima de Maria Dolores que a nossa Gisele trouxe. De fato, muita coisa, quase tudo foi abordado. Então, a gente fica aqui realmente na retaguarda, tentando pegar, assim, a rapa do tacho, talvez utilizando essa expressão. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, e Jussara mencionou isso de uma forma extensiva, é a questão da mediunidade e como somos todos responsáveis pelas nossas atitudes, como somos observados constantemente pelo mundo espiritual, que é esta outra realidade que muitas vezes nos escapa. Há uma carta de Paulo, quando ele envia à comunidade dos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, falando a respeito desta nuvem de testemunhas, que estamos todos submetidos a estas observações constantemente, daqueles que nos amam e daqueles que nos conhecem. E aí somos constantemente testados, constantemente submetidos às situações mais diversas possíveis. Uma vez conversando com o nosso Divaldo, ele tinha dito, Marcelo, Jesus é muito comentado, mas é tão pouco vivido. E é verdade. Vemos esta médium Alvina se entregando nos testemunhos de amor,
pela disseminação desta mensagem, que ainda não conseguimos entender, mais de 2000 anos, e passando seus sofrimentos atrozes. E aí a gente vai percebendo que a história do mundo não é nada mais, nada menos do que a consagração do espírito humano por estas dores que a todos nós nos acometem. Por isso que as pessoas que não entendem as questões do sofrimento, como Malvina sabiamente compreende e vive e se entrega em holocausto a esta proposta de ser a intérprete entre os dois planos da vida e emprestar os seus fluidos para aquele espírito de forma lupina que pudesse adquirir um pouquinho deste contato com o plano material e dar-se conta. Talvez ele não se dê conta imediatamente, mas toda semente que foi jogada vai ser absorvida e no tempo certo ela vai florescer. Uma das coisas que muito me chamou a atenção é dos nossos atos, porque há num determinado momento que o Espírito se manifestando como um muçulmano do mundo espiritual, como se tivéssemos religiões, mas veja como estamos ainda afeiçoados às questões que nos caracterizaram num determinado momento por dores muito atrozes. E ele, cristalizado naqueles momentos, trouxe toda aquela situação por séculos, como se quisesse vingar daqueles que também não entenderam a mensagem cristã. Porque nós, de uma certa forma, fizemos uma certa adulteração, adaptando-a aos nossos conceitos ainda ególatras, muito reducionistas, muito obtusos. E muitas vezes a dor faz-se necessária para bater na nossa porta e percebamos que aceitar a dor com obediência e com resignação não é um ato de passividade. Emmanuel traz no livro Material de Construção, ele fala que a dor é um constante convite da vida, a fim de que nós possamos todos aceitar uma entrevista com Deus. Alguns talvez não aceitaram esta entrevista e volvem muitas e muitas vezes nesses processos ininterruptos de múltiplas encarnações submetidos às leis de ação e reação no mau sentido. E aí André Luiz vai nos trazer a questão da dor expiação, da dor evolução, da dor auxílio, no livro Ação e Reação. Eu me lembro no capítulo 1 do Nosso Lar, logo no comecinho, nas zonas inferiores, e Emmanuel fala, amigos, suai agora para não chorardes depois. Ou seja, estamos aqui encarnados, submetidos a situações das mais diversas, com esta nuvem de testemunhos que estão aí nos observando, como aquele espírito trevoso estava observando a médium Malvina e todos aqueles que estavam vinculados a esta proposta diferenciada daquela que praticamos no passado, aquela de viver Jesus, que é difícil, porque a gente precisa se entregar. É muito fácil a gente falar. Vi Jussara falando, nenhum de nós é bom ainda. De fato, não somos. Nós estamos aí, talvez, nos primeiros degraus dessa escola de aprender as questões do amor. No livro Boa Nova, na introdução, eu não sei se é na introdução ou no começo, Humberto de Campos fala, através da mediunidade do nosso Chico, ele fala na escola do Evangelho. E Humberto de Campos tinha acabado de se desencarnar, há pouco tempo de desencarnado, 1935, se eu não estou enganado, me perdoem se eu estiver enganado, ele vai falando a respeito do contato nessa história na escola do Evangelho, bem no comecinho do Boa Nova, do contato que ele teve com alguns irmãos evangélicos que falavam a respeito das mensagens do Cristo, colocando Jesus como se fosse a rocha sólida da base de qualquer habitação que deva ser edificada. Ele ali, enquanto encarnado, não deu bola, não se achou merecedor, não achou que fosse merecedor aqueles cuidados, aquelas observações, e no mundo espiritual ele se dá conta de que Jesus é a rocha que vai fazer com que Humberto de Campos possa ter uma nova proposta, edificando a sua casa de uma forma diferenciada. E bem no finalzinho da mensagem, ele traga, porque existem espíritos
esclarecidos. Talvez sejamos nós aqui, com algum conhecimento de doutrina espírita, mas Humberto de Campos fala, existem os espíritos esclarecidos e os espíritos evangelizados. E eu peço a Deus que abençoe a minha esperança de um dia pertencer ao grupo dos espíritos evangelizados. E aí a gente vai percebendo que, aos poucos, com as nossas atitudes, nós vamos mudando, talvez, todos esses que nos conhecem há séculos e que emergem, visível ou invisivelmente, no nosso cenário de convivência, percebamos-os ou não, para que a gente possa não só comentar Jesus, mas viver Jesus. E quem sabe um dia nos consagrarmos no verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Eu gostei muito do que a Gisele trouxe na poesia de Maria Dolores, porque tem na mesma autora espiritual uma poesia chamada Transição, que Maria Dolores nos fala que um mundo em múltiplas aflições, por muito apoio arrecade, é um barco na tempestade, sob vasta escuridão. A bordo somente a fé, não se alarma, nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Entre os viajores ansiosos surgem as cruéis desavenças, discutem as pessoas tensas quanto às rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se parentes. Todos parecem doentes, sem coragem de esperar. Coriscos, sinistras luzes, rasgam a hora sombria, ruge em torno a ventania, fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense nos outros, a multidão se atropela, clamando por bagatela, ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje, em transição desmedida. É a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz. Sofres as farpas da sombra, soframos as farpas da sombra, em nossa própria convivência, em tua própria vivência, usemos a luz da paciência. Com essa luz, nós vamos vencer. Eram essas considerações e a Gi me deu uma boa dica com Maria Dolores e me emocionei muito com esta poesia. Muito obrigado a todos vocês que nos antecederam. Muito bom a todos vocês que contribuíram tão belamente para essa noite. Nós vamos passar agora para as perguntas e respostas, convidando primeiro o nosso querido Enio para voltar aqui na telinha. Uma pergunta que foi enviada, Enio, onde tem um parágrafo que diz assim: Cláudio aplicou-lhe as energias balsâmicas e ela foi conduzida para outra sala e depois para a comunidade espiritual para o refazimento. A pergunta nessa partezinha do parágrafo. Todas as vezes que encontram encarnado e desencarnado num trabalho desse, é necessário esse procedimento? Onde poderei encontrar mais explicações sobre esse assunto na literatura espírita? O trecho lido faz referência ao atendimento em desdobramento durante o sono daquela moça que é enfermeira, cuja mãezinha houvera desencarnado, o pai, e ela tem ideias de suicídio. E durante o sono físico dela, ela é levada no desdobramento para uma atividade, onde é trazido o algoz, que se vincula a ela desde os tempos da Revolução Francesa. Então, esses atendimentos, eles se fazem toda vez que é necessário, mas necessariamente não é uma regra que após o atendimento, este espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, tome o caminho X ou o caminho Y, encaminhado pelos benfeitores. Vai depender do estado, da situação, do momento. É claro que se ele foi levado para ser auxiliado, evidentemente que ele vai contar com todo o amparo, com todos os mecanismos, muitos dos quais
A nossa pouca noção permite termos uma ideia aproximada apenas destes recursos que poderíamos dizer infinitos do mundo espiritual, dos benfeitores, para que esses atendimentos se deem. Por exemplo, muitas vezes os benfeitores projetam em telas que surgem na frente destes espíritos, trazendo situações vividas num passado remoto ou num passado recente, visando auxiliar no entendimento das situações, na origem daquela trama, do drama que estão vivendo, dando-se conta do porquê de determinadas situações, vivências que, nesse momento, ambos ou um deles não se lembre, dando-se conta de que também foi algoz e não somente vítima. Em outras oportunidades, os espíritos ligam fios ou algo parecido com fios, estabelecendo uma espécie de rede entre ambos, ou entre ambos e mais algum terceiro envolvido na história, para que possa captar as emoções, as sensações, os pensamentos, porque mais do que palavras, quando se consegue captar essas emoções, o entendimento se faz economizando explicações e palavras. Então, acontece também nesses atendimentos o desligamento dessas entidades, que são nossos irmãos, que por caminhos equivocados buscam a vingança, achando-se credores da justiça, e então são desligados, são atendidos, e como está explícito no capítulo do nosso irmão, o espírito Cláudio, que é um técnico na aplicação da bioenergia, que auxilia, que renova a impregnação também, podemos dizer, de todo aquele espírito que se comunica com as energias do médium. Nós sabemos que nos trabalhos de intercâmbio mediúnico, quando esses nossos irmãos sofredores são trazidos, ocorre a impregnância por parte do espírito comunicante com as energias salutares do médium. Daí a importância do médium ter essa proposta de trabalho de renovação, de reeducação. No início, anteriormente, o nosso irmão Vitor, com muita propriedade, colocou dessa questão da mediunidade. Muitos de nós fazemos questão de nos voltarmos para os caminhos da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, sem nos darmos conta, muitas vezes, do preço a pagar. Pessoas existem que querem desenvolver a mediunidade sem modificar suas vidas, seus hábitos, sem a inserção da oração, do estudo metódico aplicado da doutrina. Trata-se de uma responsabilidade enorme. E muitas vezes nós vemos o aspecto, como o Victor bem colocou, né, médiuns como Divaldo Franco e outros, que viajam pelo mundo, que têm os espíritos elevados próximos, mas a que preço? Muitas vezes nós não sabemos o preço que estes abnegados, porque o mediunato, a mediunidade com Jesus, se pegarmos esses médiuns recentes, como Divaldo Franco, como Chico Xavier e outros, nós vamos ver que a vida deles é um calvário, foi um calvário. Só os médiuns sabem o preço que pagam pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela responsabilidade de estar envolvido com essas atividades de doação, de amor. E não esquecermos que esse atendimento que ocorre é apenas o início de um atendimento que vai se alongar no mundo espiritual. É esse choque inicial, o choque anímico, ou é esse despertar inicial que vai ter a sequência depois no além, retirando o espírito ou os espíritos daquela situação de torpor, daquele desejo, daquela monoideia, acordando-os para uma nova realidade, dando-se conta. É um momento único, esse momento do atendimento. É um momento único porque eu sempre digo que quando se fala das questões do espírito, não tem meio termo. Ou é
ou não é, porque é o momento em que o espírito se dá conta, e se dando conta ele muda, e mudando ele sai daquele lugar, daquela situação, e se coloca ou é levado, conduzido para outras paisagens. Nós poderíamos indicar muitas obras, mas em especial duas, pelo espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier, nos domínios da mediunidade, no capítulo 7, Socorro Espiritual, nós vamos encontrar ali uma narrativa que vai pormenorizar estes atendimentos, e também na obra No Mundo Maior, no capítulo 6º, com o título Amparo Fraternal. Nós vamos ter ali uma ideia desses atendimentos dos espíritos. Esperamos ter elucidado de alguma forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Enio, querido. Obrigada. Falando em mediunidade valiosa, como do nosso querido Divaldo, hoje nós lembramos que Raul Teixeira celebra 54 anos de trabalho no bem com sua mediunidade também. Então, esse outro missionário. Nossa próxima pergunta é para o Lincoln. A pergunta é, na página 129, no segundo parágrafo, diz que todo médium fiel a Jesus passa pelo caminho estreito, chamado Via Crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Gostaria que pudesse falar mais a respeito do que seria essa instrumentalização espiritual para o Ministério da Mediunidade. Muito bem. Muito boa noite a todos. Muito feliz de estar neste grupo e neste banquete de aprendizado desta obra magnífica, junto com todos os corações que estão nos colocando as suas reflexões. Estou aprendendo muito nesses dias e é com ansiedade que aguardamos toda quarta-feira para estarmos juntos. A mensagem que foi colocada na pergunta refere-se diretamente à médium Malvina, sem dúvida, porque descreve anteriormente as diversas dificuldades que ela tem enfrentado, que foi mencionado muito claramente aí pela Jussara na apresentação dela, no resumo que ela fez. Inclusive, apresentou também aspectos relacionados aos médiuns que não cumprem, digamos, aqueles requisitos de serem fiéis a Jesus no exercício da sua mediunidade. Mas eu queria fazer uma parte aqui. Quando o Espírito faz essa referência à chamada Via Crucis, nós temos que nos levar justamente àqueles elementos que foram objeto das rememorações na semana passada, aí na denominada Semana Santa, que foi justamente o martiriológio de Jesus, que culminou na sua crucificação e depois a Páscoa comemorativa da sua ressurreição. Quando Jesus se permite vivenciar todo aquele drama doloroso, ele que é um espírito já de elevada categoria, o criador do nosso planeta, o governador do nosso planeta Terra, ele quis demonstrar ali, nos seus momentos derradeiros, que a nossa trajetória neste mundo ainda de provas e expiações, agora em trânsito para essa regeneração, não seria fácil, não poderíamos aguardar facilidades. E durante a sua caminhada entre o pretório e o ponto onde ele foi colocado na cruz e veio a desencarnar finalmente, ele deixou lições valiosíssimas para todos nós, não apenas pelo sofrimento que ele soube suportar em nome do amor que ele dedicou a todos nós, a todos aqueles que ali estavam, e sofreu também durante as suas pregações toda a sorte de maledicência, de calúnias, ataques de espíritos encarnados e desencarnados. E durante a trajetória da denominada Via Crucis, que seria o caminho da cruz, ele mesmo vem nos exemplificar a sua renúncia, o seu sacrifício por amor à humanidade. Mas também tivemos um episódio que não devemos esquecer nessa subida ao Monte do Calvário, que ele teve a ajuda de um sireneu, que em determinado momento socorre-o, ajudando-o a levantar a cruz. Aí transportamos toda essa vivência do Cristo para a nossa vivência mediúnica. Então, aqueles médiuns que desejamos ser fiéis a Jesus na prática mediúnica servidora, na prática mediúnica socorrista, de qualquer espécie, seja pela mediunidade ostensiva,
nas reuniões mediúnicas, em que podemos, de alguma forma, atender anonimamente a uma quantidade de enfermos espirituais que são trazidos às reuniões, e essa é a grande e maior virtude da reunião mediúnica. Nós não sabemos a quem estamos socorrendo. É uma doação anônima que se faz àqueles espíritos sofredores que ali comparecem, para receber, de alguma forma, o apoio e a ajuda das duas equipes que ali estão em trabalho, a equipe de encarnados e a equipe de desencarnados. E uma outra grande virtude desta reunião, que acontece com aqueles médios que estão mais vinculados ao Cristo, é assimilar para si mesmos as lições que são trazidas pelos espíritos sofredores, que são alertas valiosíssimos para nós que aqui estamos na trajetória do corpo físico, porque com estas experiências que são trazidas, nós temos exatamente o relato vivo do que acontece após a desencarnação de cada um desses espíritos, então alertando-nos com relação ao nosso papel. Verificamos, então, que se nós aprendemos em O Livro dos Espíritos, na questão 459, que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e que, de ordinário, são eles que nos dirigem, genericamente, nós podemos dizer que todos somos médiuns de alguma forma. Então, a nossa mediunidade, quando falamos em exercê-la com fidelidade a Jesus e nessa instrumentalização para que possamos fazer esse exercício, devemos pensá-lo não somente em relação aos médiuns ostensivos, mas a todos nós que nos vinculamos ao pensamento do Cristo, que nos consideramos espíritas cristãos, no exercício da aprendizagem que nós estamos adquirindo pelo conhecimento da doutrina espírita. E, logicamente, cada um de nós, dentro dos recursos próprios, intuitivos, ou da experiência mediúnica mais ostensiva, temos algo a oferecer ao Cristo, sendo uma ponte entre ele e os corações sofredores. Porque, na medida em que nós nos tornamos socorristas de qualquer indivíduo que esteja em dor ou em sofrimento, nós também somos beneficiados por aquelas energias que passam por nós para beneficiar aquele que é o destinatário final do socorro que está sendo oferecido pelo mundo espiritual. Então, irmãos, todos nós somos médiuns, e essa instrumentalização se faz no nosso autoaperfeiçoamento do dia a dia, vencendo as nossas tendências que trazemos de outras encarnações, os vícios que nós tivemos e que ainda falam muito fortemente dentro de nós, especialmente os vícios morais, naturalmente, e através desse exercício, nós vamos tornando-nos aqueles instrumentos mais afiados para servir ao Cristo em qualquer circunstância, na dimensão das nossas possibilidades e segundo os momentos em que nós vivemos diariamente, nos próximos mais próximos, no campo da nossa família, nos próximos da nossa relação profissional, nos próximos da casa espírita, nos próximos da sociedade em geral. Estejamos, então, nesse esforço diário de instrumentalizar-nos a cada dia para nos autoiluminar-nos, melhor servir a Jesus. Deixamos aqui uma recomendação de uma leitura aos amigos que nos acompanham da obra de Amélia Rodrigues, Até o Fim dos Tempos. Leiamos o capítulo que tem o título de As Bênçãos da União, para que vejamos que já àquela época Jesus se reunia com os apóstolos e orientava todos eles a respeito do que eles enfrentariam na pregação da Boa Nova, no exercício da vivência do pensamento do Cristo, a partir daquele momento em que ele estaria se despedindo já e o que eles enfrentariam posteriormente. Os dias atuais não são diferentes. Nós enfrentamos igualmente todas aquelas situações que os apóstolos enfrentaram e o Cristo enfrentou. Sigamos, então, a recomendação de Jesus. Tomemos a nossa cruz e sigamo-lo, porque com ele nós estamos seguros no caminho certo para ter o conhecimento das verdades libertadoras do Evangelho, que vão nos dar a plenitude da vida em qualquer circunstância em que nosso esforço seja colocado para a conquista desses valores. Com isso, desejamos muita paz a todos. Obrigada, Lincoln. Vamos chamar a nossa querida Gi de volta para uma pergunta que foi enviada aqui, mais ou menos em duas partes. Entendi que o trabalho mediúnico é realizado no plano espiritual.
Gostaria de entender como se dá esse trabalho mediúnico entre um espírito desencarnado e a médium desprendida do corpo físico, principalmente quando no texto diz: surpreendeu-se de falar pela boca e mover-se no corpo da médium. Poderia também falar um pouquinho sobre a questão do organismo eletrônico da mediunidade? Novamente, então, vamos abordar algumas questões que vamos tentar sintetizar aqui, mas para aprofundar, depois nós colocamos a bibliografia para aqueles que tiverem interesse. Então, falando a respeito da necessidade e do trabalho de uma médium encarnada durante o desdobramento, dar a passividade. Eu, quando li pela primeira vez o livro Loucura e Obsessão, de Divaldo também, e Manuel Filomeno de Miranda, eu observei esse tipo de trabalho no mundo espiritual. E aí fiquei me perguntando da necessidade quando avancei no livro, e aí o benfeitor fala do choque anímico que o médium encarnado durante o desdobramento é capaz de fornecer àquele obsessor, aquele espírito sofredor, seus fluidos vitais, seu fluido magnético, para que ele receba esse choque e se lembre da sua forma humana, se lembre da sua origem divina e possa devagarinho ir se desfazendo desses fluidos deletérios, de repente de uma forma ovoide ou de uma forma lupalina, como nós vimos anteriormente nos outros capítulos. Então, a ligação do espírito com o médium vai se dando momentos muito antes da reunião mediúnica, e sem que o espírito obsessor perceba, porque os benfeitores, eles conseguem intervir sem serem percebidos, o contrário não sucede. Então, apesar daquele espírito não saber como que ele estava falando através da boca do médium, é porque eles já estavam interconectados perispiritualmente. Nós vamos ver lá no livro de Hermínio Miranda, Diversidade de Carismas, que ele diz assim, que a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde em parte se interpenetram. Daí ele diz que é equívoco quando nós usamos o termo incorporação, porque o espírito não sai do seu corpo, né? Ele se associa ao outro que se comunica. Então, o que ocorre é a ligação de ambos pelos terminais do perispírito de cada um, porque o perispírito nós conservamos em desdobramento, desencarnados. O que nos diferencia apenas é o corpo físico, de encarnados e desencarnados, mas o perispírito nós conservamos. Então, é a ligação pelos terminais do perispírito de cada um, como um plugue de eletricidade que se liga numa tomada. Então, é por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, cerebrais, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias, nem sempre de forma consciente. Então, por isso que é interessante a continuidade. Muitas vezes, durante o plano físico, os benfeitores não conseguem realizar todo o trabalho, precisam continuar na esfera espiritual. A respeito da eletricidade, nós vamos encontrar no livro Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier, Valdo Vieira e André Luiz, a respeito da corrente elétrica e da corrente mental. E depois ele vai explicando cientificamente, eu confesso que eu tenho que ler e reler para conseguir tentar compreender, aprender na integralidade o que ele fala. Ele vai nos relatando a respeito das ondas mentais, que se compara a correntes eletromagnéticas, vai comparando as usinas de energias que temos aqui no planeta Terra, e que é a fonte vital de todos nós, de todos os seres. Então, é isso que ele se refere no livro, porque
o nosso perispírito, ele está sendo a casa do nosso espírito, e o nosso espírito que está assediado na nossa mente é esse dínamo gerador de energia. E nós vibramos como pensamos, nós emitimos as nossas ondas mentais de acordo com os nossos hábitos, e é através disso que é possível fazer, então, essa sintonia com o espírito que vai se comunicar. Quanto mais elevado moralmente é o médium, quanto mais ele estudou, mais se dedicou em sua reencarnação, nesse mediunato, mais hábil ele vai ser para que esse trabalho flua de forma perfeita. Então, são essas as minhas contribuições. Obrigada. Maravilha. Obrigada, Gi. Nós chegamos no momento final. Na verdade, poderíamos ficar conectados mais tempo, pois temos algumas perguntas ainda, mas temos que honrar o horário que os nossos benfeitores providenciaram para esse trabalho. Sendo assim, nós vamos convidar o nosso querido Enio para fazer a nossa prece, e logo após nós vamos sair. Então, antes de passar a palavra para ele, só para lembrar que estaremos fazendo um resumo do capítulo 10 na semana que vem. Nós disponibilizamos já as últimas aulas, que foram de 1 a 7, já nos canais da 10ª URI e da Leal Publisher. 13ª ou 10ª, Gi? 10ª, né? 10ª, segunda? As duas. Então, vamos jogar aqui no chat antes de vocês desconectarem. Sempre jogamos lá no grupo do WhatsApp também.